E como é que ficou o Apple Care com tudo isso? Porque uma das coisas que a gente gosta muito, né, de quem usa a Apple é a questão do Apple Care, de saber, pô, eu vou ser atendido. E aí, se eu comprasse no marketplace de um vendedor qualquer, eu ficava nesse medo, ai, será que eu vou ser atendido? E aí, quando a gente tem aquele selo, é a Apple que tá me vendendo, muda tudo, porque dá uma segurança enorme, né, pra quem tá comprando. Claro, até de... bom, no extremo, até de que você vai receber o seu produto. Sim. Quantas histórias a gente ouviu, né, enfim, não só de Apple, mas onde acabou, eu acho que diminuiu muito, né, mas lá atrás, quando tava começando, né. Ainda tem, acho que pro vendedor ficou pior, sabia? O seller, porque ele vende, aí o comprador, falcatrua ali, né, faz o esquema e devolve o tijolo. Antes ia o tijolo, agora ele tá devolvendo o tijolo. Ele recebe iPhone e devolve tijolo. Recebe Galaxy, devolve tijolo. Então, isso é... Depois vai no YouTube, a história de vendedor nível, é sinistro, assim. Porque agora os marketplaces também estão ajudando muito o vendedor, que teve uma época que ele só olhou pro comprador. Agora ele tá olhando pro vendedor também, acho que tá indo bem esse caminho. É importante ter essa rendição, né? Então a gente queria muito realmente que fosse um statement, né, assim, uma afirmação de que era a Apple mesmo que estava vendendo. Que foi outra briga, né, para a gente conseguir realmente internamente convencer a empresa do porquê que a gente precisaria usar a logo e a marca. E aí aquelas discussões, né, mas não é a Apple, é um fulfillment que está vendendo. Mas a experiência que encontrou somos nós, o relacionamento com os marketplaces somos nós, então a gente vai com a marca Apple e no final foi uma decisão super acertada, né? Então aquele desafio que era, ninguém mais quer vender as outras linhas que no iPhone, passou então a ser um grande canal de vendas para a gente. De uma certa maneira, o e-commerce permitiu com que a gente pudesse disponibilizar esses produtos para todos os consumidores do Brasil, porque o e-commerce atinge todo mundo, do ponto de vista da região. Até então a gente estava limitado em algumas lojas de varejo físico. Sim. Você sabe que o fato da Apple ter entrado com lojas oficiais dentro dos marketplaces, eu acho que é principalmente o Mercado Livre, quando a gente pensa nessa democratização, a quantidade de gente que tá lá, né? E na época ele ainda era maior do que ele é, porque hoje a Shopee e esses demais chegaram muito fortes, né? E muito dinheiro vindo da Ásia, então são coisas muito grandes. A briga de cachorro muito grande. Mas quando a gente fala da época em que a Apple se tornou uma loja oficial no Mercado Livre, o Mercado Livre, se não me engano, ele tinha mais de 30% do market share de vendas online. Imagina, 100 pedidos acontecendo na internet, 80 eram no marketplace. E desses 80 do marketplace, o Mercado Livre tinha quase metade. Então, assim, era uma loucura ver o quanto ele era disparado do segundo colocado. E eu lembro perfeitamente, que eu tava até falando com ele aqui no bastidor, eu lembro perfeitamente do dia em que a loja da Apple subiu e eu comecei a receber ligação das lojas que a gente atendia lá em consultoria, porque eu fazia consultoria para algumas lojas grandes no Mercado Livre e tal, e eles me ligavam e falavam, por que a Apple tem um banner? Por que a Apple tem vídeo? Mas a Apple tem... Eu falei, cara, quando você for a Apple, você vai ter um também. Calma aí, bicho, calma aí. E eu lembro, mas o que foi legal? As lojas que vendiam outros celulares, ou até iPhones também, começaram a vender mais. Por quê? Porque o comprador que daria o dinheiro dele ali, os seus X mil reais por um iPhone, que antes não confiava, falava, não, peraí, se até a Apple está nesse canal de venda, porque eles não sabem que a Apple... peraí, se até a Apple está no site do Mercado Livre, então é confiável, vou comprar. Aí ele comprava cadeira, que não tem nada a ver com o iPhone. Mas o fato de a Apple estar lá uma loja âncora, eu falo que é o shopping sem McDonald's e sem cinema, o pessoal chama de galeria, não é? Ele é um shopping, pelo fato de ele não ter cinema e nem McDonald's, o pessoal fala, vamos na galeria. Aí, então, acho que essas lojas âncoras, elas transformam o ambiente, não é só a própria marca, né? Não tenho dúvidas. E era muito no momento em que o Mercado Livre buscava isso, né? E que ele estava buscando lojas âncora, lojas oficiais, para também trazer essa confiança e mudar um pouco, né? Assim, acho que a percepção. Então, acho que foi uma combinação super interessante, né? Foi um ganha-ganha bem legal. E eu acho que é muito isso, né? Um pouco do que... Se a gente voltar lá atrás, quando o Steve decidiu abrir a primeira loja de varejo da Apple, é porque muito provavelmente ele entendia que o varejo tradicional, o canal tradicional de vendas, não entregava a experiência que ele queria entregar. Exatamente. Então ele abriu uma primeira loja da Apple como sendo uma super referência, e o que acabou puxando a barra de experiência do varejo ao longo do tempo. Já que é para comprar um Apple, eu quero a experiência completa, né? É isso, né? Então talvez um pouco no online tenha acontecido isso, né? A hora que a gente vai com uma experiência diferente, né? Com uma visão diferente, um olhar diferente de jornada, disposição do produto, de marca, talvez a gente gere um pouco essa
esse incômodo positivo, né? O No ecossistema- sentido de o ecossistema vai pra crescer, cima, todo mundo cresce, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. É como outro quando chegar nível, né? remédio, né? Quando chegar remédio nos marketplaces, pô, e agora? Tem receita, não tem receita, velocidade de entrega. Aí vem o iFood, começa a entregar tudo em 2 horas, 40 minutos, 30 minutos. Aí o cara que entregava em um dia se achava, agora não pode se achar mais. Então, é muito legal, assim, Horas. como essas âncoras vão puxando o mercado pra cima, né? Sem dúvida. Exatamente. Competição acirradíssima, né?